Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um ponto muito importante, a segurança individual e familiar e como provê-la nesses tempos malucos que estamos vivendo. Outra pergunta, a arma de fogo por si só é um instrumento efetivo de segurança, ela sozinha? Sim ou não? Quero ver suas respostas aqui nos comentários e roda a vinheta. Bem, pessoal, esse assunto é importantíssimo, então fica comigo até o final. Surgiu porque um dos meus seguidores lá no Instagram mandou o seguinte direct para mim. Marcelo Adriano, e se tomarem as minhas armas? Tem esse negócio de nível, CAC, não sei o quê, tem os crafts renovar, não renovar. Como é que eu vou prover a segurança individual e familiar, a minha segurança e da minha família? Bem, para responder essa pergunta e tirar um mito que é muito importante relacionado à arma de fogo, a gente vai então gravar esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo, certo? Antes, porém, de responder essa pergunta, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Adriano, sou instrutor de tiro e policial há mais de 17 anos, militar de carreira das Forças Armadas, um dos criadores do Projeto IAT, o maior curso de formação de instrutores de tiros do Brasil. Sabia disso? Se você quiser conhecer uma forma simples e efetiva de se tornar instrutor de tiro e também mais barata, clica aqui embaixo para você conhecer, o link vai estar aqui. E também sou um dos criadores da pós-graduação em docência, armamento e tiro. Primeira pós-graduação em armamento e tiro do Brasil, reconhecida pelo MEC. Você sabia disso? Isso que é formalizar de verdade conhecimento sobre armamento e tiro. Também vou deixar o link aqui se você quiser conhecer. Valeu? Antes de continuar, deixe sua dúvida, seu comentário, dê um like aqui, ó. Dá uma voadora no like aqui, ó. Aqui, não sei. Inscreva-se no canal. Boa parte dos nossos... da nossa audiência não se inscreve no canal, isso é ruim pra gente. Se você gosta da nossa informação, deixa a sua inscrição lá, valeu? Bem, vamos agora falar sobre o ponto importante relacionado à segurança. E aí, o primeiro ponto a ser destacado, que eu sempre falo, é uma diferenciação importante, viu? Se você ainda não se ligou. Primeiro, o que é a segurança pública. Segundo, o que é a segurança individual. São coisas distintas, apesar de a mídia e alguns políticos quererem confundir a sua cabeça dizendo que é a mesma coisa. Com frases, por exemplo, a arma deveria estar na mão da polícia. Não tem nada a ver. Tá? E por quê? Porque a segurança pública, ela, na realidade, é uma sensação gerada pela atividade estatal. Por que sensação? Porque ela não garante a sua segurança agora, por exemplo. Se um bandido invadir sua casa, se alguém quiser te assaltar, a segurança pública não te garante isso. E por que é uma sensação? Porque é gerada pelos órgãos de segurança pública. Especialmente, primeiro, pela prevenção, gerada quando a guarda municipal, quando a polícia militar passa em frente à sua casa com o rotolight ligado, com a sirene ligada, passa a viatura, o cara fardado, armado, as pessoas veem ali o poder estatal de punição para quem quiser cometer crimes. Ok? Então isso, vamos imaginar que o bandido está querendo entrar lá na sua casa, vê a polícia, opa, aqui passa a polícia, eu não vou assaltar nesse bairro. Ou o próprio cidadão se sentir mais seguro, afinal de contas ele veio, por isso o rotolight, por isso a viatura plotada, toda colorida, o policial armado, né? O guarda municipal armado, todo equipadão, porque ele olha, sente aquela segurança e dá uma sensação de estender essa segurança. Mas talvez ele passe na sua rua uma vez por semana, uma vez por mês, ou nem isso. Mas fica no seu subconsciente, tá? As pessoas que confiam somente na segurança pública, elas estão delegando a sua segurança individual para a estatística na realidade e não para a polícia. Porque, de novo, se ocorrer uma situação de risco agora, nesse instante, a polícia não chegará a tempo para defender a minha vida. E depois de nada adianta prender o criminoso, porque o crime já aconteceu, ok? Então, isso é a segurança pública. Essas pessoas que confiam na segurança pública delegam para a estatística. Por quê? Porque, estatisticamente, muito menos pessoas são vítimas de violência do que a maioria das pessoas. Então, num bairro, por exemplo, sei lá, de 10 mil pessoas, estou chutando aqui um número aleatório. 30, 40 pessoas já foram assaltadas. 10, 15 já foram assassinadas. Então, é tão difícil chegar em mim que eu delego essa segurança. Eu abandono a minha segurança individual e familiar para os números. Porém, se me roubarem um carro, eu compro outro carro. Pode ter certeza absoluta. Se roubarem a dignidade da minha família, a paz de espírito, porque uma ação violenta pode gerar paranoias na cabeça da pessoa que podem durar para sempre. Ou a vida, o que é pior, não tem como devolver. Então é uma opção de algumas pessoas adotarem procedimentos de segurança individual para complementar a segurança pública, porque a segurança pública não chegará. Entendemos? Então essa é a diferenciação. E o que é a segurança individual, então, agora que você entendeu a segurança pública? É uma série de procedimentos que o cidadão pode adotar para, primeiro, evitar a ocorrência de uma situação de risco,
E segundo, reagir à situação de risco. Para que uma pessoa possa efetivamente ter segurança individual e que para que possa adotar essas ações de maneira efetiva, ela precisa ter a mentalidade de segurança, a mentalidade de sobrevivência, tudo isso focando na prevenção e na reação como dois elementos importantíssimos. Entendemos? Prevenção e reação. E a arma de fogo, onde é que entra? Entra em uma parte da reação. Por que em uma parte da reação? Porque se a sua prevenção for boa o suficiente, é possível que você evite, e aí eu estou chutando esse número, porque não existe uma estatística oficial, mas estatísticas policiais mostram que com prevenção você pode evitar até 90% ou mais de 90% de situações de risco. Exemplo simples que eu darei daqui a pouco para vocês entenderem. Então a polícia passou lá na frente, gerou aquela sensação de segurança, que é a segurança pública. Teve um bandido que cometeu um crime que foi punido. As pessoas pensam, nossa, cometeram crime, vou ser punido. E você, individualmente, ou coletivamente com a sua família, toma ações específicas que vão garantir a sua segurança individual, prevenindo e reagindo se necessário for. Para que isso aconteça com eficiência e efetividade, você precisa de preparação. E a primeira preparação é, sem dúvida nenhuma, mental. É você entender que você é o senhor da sua segurança. Entendemos? Bem, feitas essas diferenciações, vamos falar agora da segurança individual e familiar e dessa principal divisão em dois campos específicos. Primeiro, a prevenção, que eu já disse a você, e você já entendeu que é de longe o mais importante. Segundo, a reação, que é tão importante quanto, porém é complementar. Então, preciso estar preparado para que eu tenha ações preventivas e preparado para reagir. E nessa reação, um dos elementos é a arma de fogo. É a arma de fogo, tá? E aí vem minha pergunta antes de eu chegar nos exemplos. A arma de fogo por si só resolve o problema? Não. A arma de fogo vai resolver o problema se você se preveniu, se você tem tempo, tem como reagir, se você treinou efetivamente para reagir, ok? Para não gerar mais risco, porque a arma de fogo por si só pode, inclusive, gerar mais risco, ok? Entendemos isso então? Bem, vamos para alguns exemplos para que você possa entender esse contexto total, tá? E aí eu, inclusive, vou mandar esse link desse vídeo para o meu aluno, para ele poder entender esse contexto total, certo? Então, primeiramente, prevenção. Tem mentalidade preventiva e não é paranoia, tá? Meu Deus, olha ali um bandido, olha, será que vem? Não. É simplesmente colocar hábitos na sua vida e as coisas quando passam a ser feitas, a gente vai tratar num vídeo específico. Tem um curso sobre segurança individual e familiar que a gente fala disso, tá? A gente trata especificamente sobre isso, certo? E aí o que a gente faz? A gente coloca isso como um hábito. E aí você passa a agir naturalmente sem se preocupar como dirigir. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Você ia dar seta e esquecia de pisar no freio, esquecia de pisar na embreagem, pisar no freio, não conseguia nem mexer no rádio. Com o tempo você faz tudo isso automaticamente, porque isso se tornou um hábito sem você sofrer. Vamos citar um exemplo? Você sabia que um dos principais pontos de risco é a entrada da casa das pessoas? Por quê? Porque quando o bandido entra para roubar uma casa, ele vai ter proteção e provavelmente ele terá tempo. E aí vão surgir as diversas possibilidades para ele. Como, por exemplo, se você estiver com sua esposa, com sua filha, ele querer fazer outras coisas, que não somente levar à televisão. Por isso que, tanto estatisticamente, quantitativamente, quanto na quantidade de riscos, a casa é um perigo muito grande. E aí você tem que ter ações preventivas. Por exemplo, um dos pontos de maior abordagem para se entrar na casa de alguém é no próprio portão. Quando a pessoa entra distraída, preocupada ali com o controle remoto do portão, ela é abordada na entrada. Ou o contrário, abre o portão e aí ela está tão focada em estacionar, ou o portão está no automático, que ela passa e não olha pelo retrovisor para ver quem está entrando também. E é perfeitamente possível. Está chovendo aí no YouTube vários vídeos de pessoas de situações de risco geradas dessa forma. Quando que simplesmente cheguei, olhei, tem alguém? Nem entro. É alguém que está gerando algum tipo de risco? Nem entro. Tá? Cheguei, olhei, passei pelo portão, não deixo no automático, fechei, parei, olhei pelos retrovisores. Porque no mínimo eu não serei surpreendido. Se entrar alguém, eu terei tempo para reação. Olhei pelos retrovisores, fechou? Aí sim o foco é à frente para estacionar.
É uma ação muito simples que você pode implementar no seu dia a dia sem paranoia e que reduz muito a situação de risco. Outro ponto importante, qual um dos principais obstáculos entre o bandido e o interior de sua residência? É a porta, é óbvio, tem vários, viu? Mas um deles é a porta. Vamos pegar esse celular aqui como referência, imaginando ele sendo uma porta, aqui dobradiça e aqui a porta. O que segura a porta na parede? É apenas a lingueta da fechadura. Dei um chute ali com muita força, rompo a lingueta da fechadura, a porta abriu, acabou. Tá? Existem equipamentos que reforçam a porta em muito. Por quê? Porque usam a estrutura da porta como um todo. Então, ou você reforça a fechadura, coloca a fechadura melhor, ou pega uma trava que atravessa a porta inteira assim, ó, com 100 e poucos, R$200, e você, assim que fechou a porta, vai dormir, coloca a trava, pim. Eu tenho um aluno no nosso curso de instrutor de tiro, que ela é policial, e ela disse que foram fazer uma abordagem, e com o ariete, eles sofreram muito para entrar, porque a porta tinha uma dessas travas, porque aí toda a estrutura passa a resistir, e não somente a lingueta, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O bandido foi entrar na sua casa, você olhou, não deixa nem entrar. Ou se por acaso ele pulou o muro, ele chutou a porta, não conseguiu. Primeiro, a tendência é começar a desistir. Tá? No curso eu explico isso aqui, não há tempo para isso. Tá? Por quê? Porque ele está encontrando uma resistência, está fazendo barulho. Tá fazendo barulho. Ele pode ser preso, ele pode ser morto. Ele pode. Ele tentou. Mesmo que ele tente até entrar, você estará ouvindo e terá tempo para reagir. Então, esse é um dos elementos preventivos. Tá? 2 elementos preventivos, citei como exemplo. Um outro ponto muito importante é a reação. O que é a reação? É só chegar atirando? É lógico que não. Você tem, por exemplo, um plano de reação com a sua família se acaso houver uma situação de risco? Exemplo, nesse plano. Para qual cômodo vocês irão todos ou vão se separar? O seu filho fica sozinho ou fica com você? Tá? E quem vai ligar para a polícia enquanto você, se armado, provém a segurança? Se o bandido entrar, passou pela barreira da porta, chegar até o cômodo em que você está, você vai prover a segurança com arma de fogo, aí sim. E nesse ponto a arma de fogo é muito importante, porque vai igualar, não é? Vai no mínimo igualar a possibilidade de reação às forças, não é? Como diz Samuel Coach, vai no mínimo igualar as forças. Tá? E aí você poderá reagir se necessário for. Para isso você tem que ter a arma funcionando, tem que ter treinado, tem que ter munição, tem que ter tudo funcionando direitinho. Tá? Então são só exemplos de que arma de fogo por si só não vai resolver e que a segurança familiar individual ela é muito diferente da segurança pública. Valeu, galera! Vídeo é curto, bem objetivo, a gente vai falar mais disso aí, né? Aqui no próprio vídeo surgiram ideias de outros assuntos que podem ser ditos, tá? E não se esqueça, inscreva-se, marque o sininho de notificação, também deixe seu comentário e lá embaixo está o link do nosso curso de instrutor de tiro, que pode ser feito inclusive online e também na nossa pós-graduação em armamento e tiro, a primeira do Brasil reconhecida pelo MEC. Valeu, até mais!